Pronto, começou a gravar. Então, mais uma vez, bom dia a todos vocês. Sejam bem-vindos ao curso de Eletromagnetismo 2. Tá? E aí, bem, hoje a gente vai conversar sobre o curso, vai dar um panorama geral sobre o que é o estudo do Eletromagnetismo 2, o que a gente vai ver de conteúdo, como é que vai funcionar a nossa metodologia, né, tanto de exposição do conteúdo quanto de avaliação, né, e como é que vai ser o nosso material, de onde vai vir essas coisas, tá? Então a gente vai conversar sobre tudo isso e depois responder as perguntas de vocês, certo? Então, a primeira coisa que eu queria falar com vocês é o seguinte: a gente está se adaptando, né, a esse novo modelo. É inclusive até bem possível que mesmo quando a pandemia acabe completamente, a gente ainda adote, né, algum certo tipo de solução híbrida, como diminuir o número de aulas presenciais, né? Então existem aí várias variáveis que nós estamos estudando como universidade para responder. Mas a primeira coisa que eu quero falar sobre vocês é como é que nós vamos fazer a nossa disciplina em termos da exposição do conteúdo, né? Porque isso é uma questão muito importante. Bem, eu já ofertei, quer dizer, todos nós, os professores, já ofertamos, né, 3 vezes as disciplinas no esquema remoto. Né? Tivemos 2 períodos excepcionais e tivemos um período regular. Foram bastante diferentes, porque o período excepcional era uma coisa mais voluntária, tanto dos professores quanto dos alunos, e era também mais rápido. Então a gente escolheu disciplinas que faziam mais sentido nesse contexto e também os alunos que estavam com a gente eram os alunos que estavam, né, dispostos e tinham melhores condições, vamos dizer assim, em geral, não melhores condições financeiras, mas melhores condições de estarem presentes nas aulas e tudo mais. Quando a gente oferta um período inteiro, vem todo mundo, inclusive as pessoas que têm dificuldades naturais, tá? Isso não faz de você o melhor ou pior aluno, faz de você uma pessoa numa situação diferente. Né? Então, isso é normal que aconteça, e isso trouxe outras dificuldades que nós estamos aprendendo aí a contornar. Tá? Então, eu tenho percebido que nas minhas disciplinas, especialmente no último período 2020.1, os alunos têm tendido mais a fazer atividades mais assíncronas, preferem, inclusive, ver a gravação da aula depois do que estarem presentes na aula no momento da aula. Né? E isso é normal, porque você pode acelerar o vídeo, você pode voltar e tirar dúvidas, então às vezes os alunos acham que vale mais a pena assistir depois. Então eu estou adotando uma outra forma já do começo, nessas 3 disciplinas que eu estou ofertando agora nesse período, que é a ideia de que o conteúdo vai ser muito mais brevemente dado nos vídeos. Então eu vou colocar videoaulas, mas essas videoaulas vão ser muito breves, não vão conter muitos exemplos matemáticos, certo? Então eu vou apresentar o conteúdo de uma maneira mais rápida e visto mais de cima. Vou indicar para vocês uma literatura que inclusive já está indicado, alguns de vocês já viram, né? Isso lá no SIGA. Essa literatura é muito especial, a gente vai abrir aqui, eu vou mostrar para vocês o livro, porque ela é um tipo de literatura que é muito encaixado para esse período que nós estamos vivendo de sala de aula invertida. Então, essa literatura que a gente vai usar, ela tem uma série de exercícios resolvidos, vários exercícios resolvidos, então eu vou pedir para que vocês façam esses exercícios resolvidos por conta própria, porque aí não precisa eu, como professor, estar aqui repetindo tudo isso. Tá? Já que já está tudo bem descrito nessa literatura, vocês vão acessar. E aí nós vamos ter um terceiro momento, que aí esse sim vai ser síncrono, em que a gente vai discutir essas questões. Então, a nossa disciplina vai ser feita em 3 etapas. A primeira etapa vai ser a etapa em que eu vou botar os vídeos para vocês, sempre no começo da semana eu vou colocar os vídeos para vocês. Vocês depois passam para a segunda etapa, que é o estudo pessoal de vocês. Então, vocês vão lá no livro, vão ler e fazer os exercícios resolvidos. Vocês podem decidir tentar fazer os exercícios primeiro e depois olhar a solução, ou vocês podem ler a solução. Beleza. E eu vou indicar sempre um exercício para vocês fazerem também e me entregarem até o final da semana. Então, isso vai acontecer de segunda a sexta. Na terça da semana seguinte, nós vamos ter a nossa aula síncrona, em que eu vou resgatar os exercícios que a gente viu, certo? Ao longo da semana. Então, eu vou resolver o exercício proposto e vou resolver outros exercícios também, tá? Sugeridos do livro.
Só um momentinho aqui. Beleza. Sai tu também. Pronto. Meus gatos, eles sempre atrapalham. Eu não sei o que será de mim quando a gente voltar no presencial e os gatos não forem para aula, né? Eu acho que eu vou ter que levar os gatos na caixinha para deixar eles lá no laboratório. Então, a gente vai fazer dessa forma, tá? Então, vamos ter sempre 3 etapas. Note que essas etapas, elas vão... Cuidado para eles não desligarem o computador. Eu ainda tenho aquela gravação, hein? Eu tirei do YouTube, mas eu ainda tenho esse vídeo do gato desligando meu computador. Vamos lá. Pô, João, tu gravou, foi? Ó, pra ele. Sabia que eu ia apagar e baixou, né? Beleza. Tá bom. Vou... Tranquilo. Vamos lá, vamos voltar. Então, note que uma semana vai entrar na outra, tá? Então, por exemplo, essa semana já tem vídeos lá para vocês, são vídeos bem mais curtos. Já tem a indicação de quais são as questões que vocês devem observar e a questão que vocês têm que devolver para mim. Essa questão tem que ser devolvida lá no SIGA. Só preste atenção porque o SIGA às vezes sai do ar, tá? Então não deixem para colocar ela no meia-noite da sexta-feira, porque às vezes ele sai do ar na sexta-feira. Mas caso aconteça dele sair do ar assim num período muito longo, tipo saiu a tarde inteira, porque isso acontece. Aí a gente ajusta, certo? Eu abro no sábado para vocês colocarem. Mas eu estou entendendo que vocês já têm já sabem qual é essa questão, vocês já entraram no começo da semana para ver os vídeos, já olharam tudo, né? E os vídeos vão ser colocados no meu canal do YouTube, então se vocês não conseguirem entrar no Siga por alguma razão, vocês sabem que eu vou colocar lá no canal, vocês olham Eletrônica 2, desculpa, Eletrônica 2 não, é o costume. Eletromagnetismo 2, entra lá, assiste, responde, tá? Os exercícios e a gente consegue. Se você tiver saindo vocês falam comigo, não tem problema. Inclusive, a gente vai até criar um grupo. Então, alguém, por favor, cria um grupo de Eletromagnetismo 2 e coloca o link no chat aqui, por favor, tá? Para a gente entrar e poder se comunicar mais facilmente por lá, tá? Quem pode fazer isso, por favor? Eu, professor, vou postar aqui. Pronto, beleza. Só para uma pessoa só fazer, senão cria múltiplos grupos, não é legal. Tá, então a gente vai fazer isso. Então, por exemplo, essa semana já está lá, já estão lá os vídeos, já estão os exercícios dessa semana. Na próxima terça-feira, nós vamos resolver esses exercícios e discutir esse capítulo, tá? Que é o primeiro capítulo aí do nosso livro texto, certo? Só que na terça-feira já vai ser parte da semana que vem, que já vai incluir o novo conteúdo da semana que vem. Então as coisas vão correndo rapidamente. Esse curso tradicionalmente tinha 60 horas. Em outras universidades, ele tem 60 horas, certo? Na nossa universidade, por conta da vocação que a gente criou, nosso curso de eletrônica e elétrica, não são voltados para telecomunicação, né? O curso de elétrica já não seria de toda forma, mas o curso de eletrônica nosso não é voltado para telecomunicação. Então, a disciplina de eletromagnetismo 2 não é, de fato, né, um grande pilar do que a gente quer construir como conjunto de conhecimento para vocês, apesar de ser extremamente importante. Então, a gente decidiu reduzir para 45 horas e colocou 15 horas de atividade prática. Então, por isso, a gente vai ter um ritmo muito forte nessa disciplina. A gente vai realmente andar a passos muito grandes, certo? A passos largos. Então, eu tomei uma decisão diferente do professor que tem ofertado essa disciplina até então, que é o professor Sérgio, tá? E adotar um livro diferente. Então, eu vou mostrar para vocês, vou apresentar minha tela aqui, porque aí a gente consegue discutir essa questão. Mas tem alguma dúvida em relação à maneira como a gente vai fazer a exposição do conteúdo? Não, né? Então tá tranquilo. Beleza. Ô, professor, Oi, bom dia a todos. Eu tenho uma dúvida. bom dia. Diga lá. No plano de curso, né, lá no SIGA tem falando que o método de avaliação vai ser por meio de seminário, correção de lista e prática de relatório. Vai ser isso mesmo? Isso, exatamente. Então, como foi que a gente fez em Mag 1, né? Essa correção de lista que eu estou me referindo lá no plano de aula é essas questões, né, que vão compor uma lista. Então, não vai existir uma outra lista que vocês vão ter que fazer.
essas questões que vocês vão responder semanalmente já são a lista de questões, certo? E aí, cada semana, vocês vão receber uma pontuação, né? Eu pensei também em fazer um seminário, certo? E esse seminário não seria... Eu ainda não sei se a gente pode fazer seminário ao vivo ou se a gente faria esse seminário pré-gravado e vocês assistem e comentam nos seminários uns dos outros, mas o seminário é, na verdade, uma questão resolvida e de maneira analítica por vocês e vocês comentando a resolução dessa questão. Provavelmente eu vou fazer algo parecido com o que eu fiz em Mag 1. Tem alguns alunos aqui que cursaram Mag 1 comigo. Então, como que eu fiz em Mag 1? Eu peguei e coloquei uma prova mais conceitual. Então, do tipo, parecido com as provas de monitoria que a gente faz. Então, do tipo, tem um assunto aqui, você discursa sobre esse assunto, tá? Você dá seu referencial teórico para esse assunto e, no final, mostra um exemplo. Então, provavelmente eu vou seguir alguma coisa nesse sentido para esse seminário. Então, só que em vez de fazer isso escrito, fazer isso via seminário. E a prova vai ter esse mesmo formato também. Certo? Acho que foi Valdomiro, não foi que perguntou? Entendi, foi isso mesmo, professor. E essa questão semanal, ela vai, tem algo a ver a questão de presença também, ou não? Tem sim. Então, a entrega dessa questão vai ser a marcação da presença. Tá? Então, na verdade, a marcação da presença não vai ser aqui na atividade síncrona, porque a gente sabe que nesse período agora, né, a gente está sendo recomendado a não marcar as presenças de maneira síncrona. A gente está sendo recomendado a dar alternativas assíncronas para que os alunos possam marcar sua presença. E como eu não tenho controle sobre quem assiste ou não o vídeo antes ou depois, né, eu não tenho como fazer essa chamada aqui. Porque aí eu faço a chamada, a pessoa fala assim, não, mas eu assisti depois, eu não tenho como saber se ela assistiu ou não. Então eu vou atrelar essa presença à entrega dessa questão, certo? E aí a entrega dessa questão toda semana vai ter uma nota atribuída a ela e também a presença, que é assim, entregou é a presença, certo? Aí se você não entregar, aí você não recebe a presença ali naquela semana. Eu já sei os pesos, sim. Isso deve estar no plano. Então, No só plano de vocês confirmando, está o quê? tá no plano. Então vai Só dar ser uma a olhada aqui. Só um prova, momento. Tá aqui, então ó. vai A ser, nota das primeiras duas VAs é 50% da avaliação de seminários, 25% da correção das listas e 25% dos relatórios das práticas. Então, nós vamos ter duas práticas, vamos ter as listas, essas listas aqui são essas questões semanais, certo? E 50% dessa avaliação de seminários. Na verdade, peraí, eu misturei eletrônica 1 com 2. Mag 1 com Mag 2. Em Mag 1 eu não estou prevendo prova escrita. Em Mag 1 eu estou prevendo avaliação para o seminário mesmo. Então, a prova escrita como foi feita lá em eletromagnetismo 1, aqui vai ser um seminário. Certo, Valdomiro? Era isso que você ia perguntar? foi isso que eu tava confuso, porque você falou de avaliação, tipo, teórica aí, né? E lá não tem, só tem seminário. Não. Nós não vamos ter uma avaliação teórica escrita. Essa avaliação teórica escrita, na verdade, ela vai estar espalhada ao longo do curso inteiro, né? Cada questão que você vai resolvendo é parte da avaliação escrita que você vai resolvendo ao longo do curso. Inserida Né? também no seminário, né? Está inserido também no seminário, porque todo seminário vai ter um tema e um exemplo. Então, você vai ter que responder uma questão no seminário. O que eu ainda estou pensando é se eu vou fazer seminário escrito, escrito não, se eu vou fazer o seminário síncrono ou se eu vou pedir para vocês pré-gravarem com o tempo. E aí a gente ainda vai discutir isso. Práticas, Lorena perguntou aqui como é que vão ser as práticas, certo? Aliás, Lorena não, Beatriz perguntou. As práticas vão ser feitas no software CST Design Studio. Deixa eu abrir aqui para a gente ver. CST Studio Suite. Professor, bom dia. Fica lá, João. É o seguinte, eu baixei esse programa aí, eu, inclusive Certo, baixei o 2020 e o 2021, né? Aí o certo. 2021 estava dando um erro, e tá dando Ok, tipo um erro de licença, dizendo que não tá isso. válido e tudo. Aí eu peguei, apaguei e fui reinstalar o 2020, mesmo problema. Aí o senhor sabe como é que resolve isso, porque eu tentei pesquisar em todo canto na internet, inclusive no fórum do próprio aplicativo, e não tem resposta nenhuma. Você tem que colocar uma licença de estudante.
né? Você tentou colocar a licença de estudante ou você tentou Sim, eu por cadastrei no métodos próprio site, não baixei. ortodoxos? Não, eu baixei no próprio site. Aí quando abre o programa, ele pede para colocar um e-mail. Aí essa Sei. licença ele pesquisa na própria internet. Aí eu botei meu e-mail, aí ele carrega e diz que a licença não está válida. Aí ele gera tipo um logzinho, um documento TXT. Aí eu não entendi o porquê deu erro, não. É estranho, é estranho. Eu tenho, inclusive, um aluno de iniciação científica que conseguiu, instalou, simulou, fez tudo. Essas práticas, elas vão ser em grupo? As práticas vão ser em duplas. Não entendi. Então, a versão do estudante está aqui. Você vê, foi esse caminho que você seguiu, não foi? Sim, nesse site mesmo. Aí aqui você registra, faz o seu cadastro para download gratuito. A versão estudante, ela tem uma limitação em termos do tamanho da estrutura que você pode fazer, né? Então, ele limita o número de polígonos. Você já deve ter trabalhado com CAD em outras disciplinas, e aí vocês sabem que é tudo formado a partir de polígonos, né? Então, ele limita o número de polígonos, mas as práticas que a gente vai fazer não são muito complexas, então a gente vai conseguir desenvolver dentro dessa versão de estudante. Bem, eu não sei que tipo de problema você teve, a gente pode até ver depois para tentar solucionar. Eu posso até pedir ajuda do meu aluno que conseguiu fazer essa instalação, tá? E aí, Professor, até por aqui. teria que fazer esse login aí com o nosso e-mail institucional para funcionar? Ou o Não normal sei, também eu pega? não sei. Eu não segui esse procedimento. Eu sei que é possível e eu sei que meu aluno conseguiu, então vou chamar ele para dar uma ajudada aí nesse sentido, porque eu nunca fiz esse processo de baixar a versão de estudante, tá? Mas esse é um software super intuitivo, super simples, e a gente vai fazer aqui pelo menos 2 práticas. Eu não sei exatamente quanto tempo vai levar essa. Eu vou até colocar isso aqui no chat para vocês. Eu não sei quanto tempo vai levar essa simulação. Pode ser que seja super rápido. Se for super rápido, aí a gente pode propor mais simulações. Se for devagar, se for lento, depende aí de como vocês responderem. Aí a gente coloca coisas mais interessantes. O que eu imagino é o seguinte, que a gente vai simular, fazer uma prática com guia de onda e outra prática com antena. Então a gente vai simplesmente reproduzir um guia de onda e uma antena no CST e observar as características de transmissão, observar as características de corrente de superfície, potência, diretividade, uma série de variáveis a gente pode medir de questões padrão, né? De um guia de onda padrão, típico, e uma antena típica. Estou pensando ainda se eu vou fazer uma antena planar, ou se eu vou fazer uma antena tridimensional, ou até se eu deixo livre e vocês fazem a antena que vocês quiserem. Se for legal, se vocês responderem bem, aí eu posso pensar em fazer outras coisas, do tipo, a gente coloca um filtro dentro do guia de onda. É muito legal essa prática. Ou a gente pode fazer uma antena que tem características diferentes, a gente pode pensar aí no que a gente vai fazer, tá? Mas isso aqui é uma coisa que a gente vai descobrir juntos, como é que vai acontecer, como é que vai se dar. Então essas serão as práticas. Nós vamos ter uma prática na primeira VA e uma prática na segunda VA, no mínimo, tá? Se der certo, a gente expande. Vamos ter o seminário valendo 50%, que a gente ainda pode discutir se a gente vai fazer todo mundo junto ou se vai ser pré-gravado. E, além disso, vamos ter as listas semanais. Só para eu ter uma noção da temperatura, o que é que vocês acham mais legal? Fazer o seminário presencialmente ou pré-gravado? Porque o negócio do presencialmente é que nós temos 3 horas de aula. E aí, nas 3 horas... Pré-gravado, né? Tá. Professor, volta em pré-gravado também. Pré-gravado? Pronto, então beleza. A gente faz pré-gravado, e aí no fórum, por exemplo, eu peço para vocês colocarem lá, né? E aí, como vai ser pré-gravado, então eu vou fazer o seguinte: eu vou colocar uma parte desses 50% da nota, uma parte dessa nota, eu vou colocar de autoavaliação de vocês, ou melhor, autoavaliação não, avaliação cruzada. Então, eu vou pedir para que vocês assistam os seminários dos seus colegas e pontuem os seminários dos seus colegas sob alguns critérios que eu vou colocar para vocês, do tipo coesão, coerência, se foi correto ou não, se foi profundo ou se foi superficial, se o exemplo foi bom, certo? Professor, Então, eu vou botar aí para incentivar vocês a assistirem aí os seminários uns dos outros, tá? Pedro?
Pedro? Lucas, não? Professor, só uma dúvida. Esse seminário vai ser individual, em dupla também? Individual. Individual, né? E aí, se não, a parcela muito grande da nota fica em dupla, né? Fica em dupla. Aí eu acho que também a gente precisa ter uma... Como é que eu posso dizer? Ter um equilíbrio em relação a isso. Porque as questões, a resolução das questões, né? Naturalmente, vocês vão conversar entre si, isso é normal, certo? Isso não é não esperado pelo professor de vocês, certo? Tentem fazer as questões, tentem estudar, certo? Vocês sabem que a importância é que vocês adquiram o conhecimento. Mas em algum momento vocês vão pedir tirar dúvidas comigo, tirar dúvidas entre si, isso é normal, tá? Então precisa ter algum fator ali que seja mais individualizado, e eu acho que ter esse seminário com 50% individualizado é importante. Principalmente comigo, Maurício. Principalmente comigo, tá? Então qualquer dúvida podem me procurar sempre, tá? Não é porque o negócio é para nota que eu vou... não vou responder. Pelo contrário, a gente vai desenvolver junto, porque o meu objetivo principal é que vocês façam as atividades, certo? Então, quem estiver fazendo as atividades, cumprindo, vindo aqui, sabe? Na hora da gente tirar dúvidas e em contato com a disciplina, naturalmente é uma pessoa que vai ser aprovada. Isso é normal. Se você participou, cumpriu suas atividades e cumpriu bem, o normal é você passar na disciplina, tá? Valdomiro, pode falar. É só uma dúvida mesmo, né? A questão de divisão, né, das atividades práticas. No curso tem 27 alunos discentes. Eu não sei se daqui para lá alguém vai tirar a disciplina ou vai entrar, mas se for em dupla, provavelmente alguém vai ficar de fora, fazer sozinho. Uhum. Aí, tipo, uma saída poderia fazer em dupla e alguém ficar sozinho, ou fazer em trio e ficar 9 grupos, né? Olha, eu sugeriria que a última pessoa fizesse sozinha. Porque 3 pessoas, eu já acho que você vai perder a oportunidade de aprender, saca? Então, eu acho que o importante é vocês saberem fazer, vocês fazerem e saberem o que aconteceu. Vamos colocar em dupla para a pessoa não ficar literalmente sozinha, né? Mas trio eu acho já meio complicado. Diga lá, Sóstenes. Professor, suas videoaulas e o exercício sugerido, o senhor coloca sempre na segunda-feira? Sempre na segunda-feira. Tá, eu vou até abrir aqui o Siga para mostrar para vocês. Deixa eu ver aqui na turma virtual. Pronto. Então, vou até aproveitar que a gente já está aqui no Siga e mostrar para vocês qual é que vai ser o conteúdo da gente, né? Então, aqui a gente começa com os campos variáveis e as equações de Maxwell. Esse é o último assunto de Mag 1. Mas a gente revisa esse assunto aqui em Mag 2, tanto para a gente funcionar como uma revisão de Mag 1, né? A gente não vai revisar o Mag 1 inteiro, porque é infinito esse curso. Mas funciona como uma espécie de revisão aqui de Mag 1. E a gente entra aí nas coisas das equações de Maxwell com as variáveis no tempo, que a gente trabalhou quase nada disso em Mag 1. Então a gente vai trabalhar, resolver algumas questões nisso. Então tem 2 semanas aqui dedicadas para isso. Depois a gente entra no assunto de ondas eletromagnéticas. Então esse é o assunto bem importante. Eu até digitei errado aqui, eletromagnéticas. Então, esse é um assunto extremamente importante, é um assunto central aqui da disciplina, em que a gente vai ver a equação de onda, as soluções da equação de onda e como essas ondas conseguem se propagar. Então, tipos de polarização diferentes, tipos de propagação, quais são as figuras de mérito, né, das ondas eletromagnéticas. Certo? Quando eu falo figuras de mérito, vocês já sabem o que quer dizer figura de mérito, né? E aí, depois, a gente vai ver o assunto de linhas de transmissão. Então, em ondas eletromagnéticas, a gente observa essas ondas viajando no espaço aberto, né, no espaço livre, e em linhas de transmissão, a gente vai ver essas ondas guiadas, ou seja, a onda vai trafegar através de uma estrutura feita para que a onda seja contida ali dentro. Então, ondas eletromagnéticas livres são o quê? Radiações, né, telecomunicações, a gente está liberando as antenas aí no espaço livre. Linhas de transmissão são as ondas guiadas. Então aqui a gente está falando de cabos, guias de onda, circuitos planares, fibra óptica. A fibra óptica também é uma linha de transmissão.
Nesse curso, a gente não estuda a linha de transmissão de energia elétrica, certo? Isso aí é outro rolê, que também é chamado de linha de transmissão, infelizmente. Mas aqui a gente trata de linha de transmissão para ondas eletromagnéticas, que tem uma definição formal, muito bonitinha, tá? E esse é o nosso último assunto da primeira VA. É aqui que a gente vai fazer a primeira prática em linha de transmissão, certo? Para a gente observar essas características. A segunda parte, e aí nós temos um dia aqui, né, separado para essa análise dos seminários, então vocês têm que ter os seus seminários gravados até esse dia 28. A gente vai colocar esses seminários no fórum e lá eu vou colocar os questionários para vocês irem respondendo com as notas. Importante, eu não vou divulgar quem deu qual nota para qual seminário, né? Óbvio. Então, sintam-se à vontade para serem justos, tá? Então, vocês podem mesmo dizer, ó, não gostei, eu acho que isso aqui precisa melhorar. Agora, o que eu vou fazer eu vou devolver a cada aluno a percepção geral dos seus colegas, tá? Então, eu não vou dizer assim, ó, Pedro deu nota 0 para Rômel. Não vou fazer isso, né? Mas eu vou dar um retorno dizendo, ó, dos seus alunos que assistiram o seminário, dos seus colegas, né? Dos seus alunos não, alunos são meus alunos, mas dos seus colegas, 70% achou que você não fez um seminário legal. Então, essa informação aí fica para vocês, para que vocês também se autoavaliem e melhorem para o futuro. Beleza? Na segunda VA, os assuntos serão guias de onda e antenas. Então, guias de onda é um tipo específico, ou guia de onda é um tipo específico de linha de transmissão. Extremamente importante. E aí, logo em seguida, a gente estuda as antenas, que é uma espécie de circuito planar que realiza o casamento de impedâncias entre uma linha de transmissão e o ar. Quando a gente faz esse casamento de impedâncias, vocês já devem lembrar lá de circuito Zoom, do teorema da máxima transmissão de potência, né? Que quando a gente iguala as impedâncias, a gente tem maior transferência de potência. É exatamente o mesmo princípio que a gente está fazendo aqui em antenas. A gente faz um casamento entre uma linha de transmissão e o ar. Quando isso acontece, a potência é transmitida da linha de transmissão para o ar e, portanto, a gente transforma uma onda eletromagnética guiada numa onda eletromagnética no espaço livre, né? Uma onda eletromagnética radiante. E aí, beleza, tem toda uma teoria de antenas, toda uma discussão que a gente pode ter aqui, e essa discussão de antenas ela é literalmente infinita, porque existem muitos tipos de antenas, muitas discussões. Aqui a gente vai tratar das questões principais de antenas e vamos ver alguns tipos de antenas. É aqui que, se nós tivermos mais tempo, a gente pode estudar uma série de outras coisas. Circuitos planares, por exemplo, a gente pode estudar aqui em linhas de transmissão ou aqui em guias de onda, né? Tá atrapalhando muito para vocês aqui essa serra? Não, tá bem de fundo, tá tranquilo. Beleza. Tranquilo. E aqui, o meu condomínio é um canteiro de obras. Tem sempre alguém fazendo alguma coisa. E aí, beleza. E aí, mesmo esquema, segunda VA, seminários, parte da nota eu vou dedicar para autoavaliação e toda semana nós vamos ter atividades. Vamos falar agora sobre os livros, certo? Então, todo mundo tem acesso ao portal Minha Biblioteca, né? Se você não tem acesso ao portal Minha Biblioteca, fala lá com o pessoal da biblioteca que eles vão resolver isso para você, mas a essa altura vocês já devem ter esse acesso. O livro que nós vamos adotar é esse aqui. O nome dele é só Eletromagnetismo. Isso é um problema porque a maioria dos livros de eletromagnetismo tem só esse nome. Só o nome Eletromagnetismo. Então, deixa eu abrir ele aqui para a gente ver. Ele é um livro da coleção Shalom, que é uma coleção super renomada, tem vários assuntos de engenharia. Tá aqui a capa dele. O que eu gostei desse livro é a didática que ele usa, o método que ele usa para desenvolver, né, o curso. Então, ele trabalha com problemas resolvidos. Isso funciona muito bem para o tipo de interação que nós estamos tendo. Então, dos capítulos 1 ao capítulo 12,
Tudo isso aqui é o conteúdo de eletromagnetismo 1. No curso de eletromagnetismo 1, vocês tiveram acesso a vários exercícios resolvidos, mas eu até nem indiquei essa literatura e eu sei que o professor Sérgio também não indicou. Então, se vocês tiverem, inclusive, alguma dúvida e quiserem revisar, poxa, eu não lembro exatamente campo elétrico, aí você vai lá, pode olhar exercícios resolvidos, pode tirar suas dúvidas aqui, isso é muito legal. O nosso curso vai ser a partir do capítulo 13 até o capítulo 17, tá? Então, 13, 14, 15 serão os capítulos da primeira VA, 16 e 17 da segunda VA. Como é que a gente vai fazer? Tem aqui toda a parte teórica, certo? Então, essa parte teórica é a parte que eu vou cobrir nas videoaulas, certo? Mas elas vão ser videoaulas bem breves, da mesma forma como aqui, o livro também é bem breve. E depois a gente tem os exercícios resolvidos. Eu vou indicar exercícios resolvidos para vocês, e vocês vão ler, tentar resolver, né, esses exercícios. E depois, no final, ele tem exercícios propostos. E aí eu vou sugerir um ou mais desses exercícios. Então tem aqui os problemas resolvidos, e são problemas mais diretos, alguns deles têm até algumas questões mais subjetivas, mas em geral são problemas bem diretos. Tá? Depois que a gente resolver depois que vocês lerem e resolverem esses problemas, eu vou sugerir um ou mais exercícios propostos. Então deve estar lá no final, mais um pouco. Vocês já conseguiram abrir esse livro? Já olharam na minha biblioteca? Já? Beleza. Pronto, e aí vem esses problemas complementares. Eu vou sugerir um ou mais desses problemas complementares. E na nossa aula da semana que vem, eu vou resolver mais exercícios desse. Então, eu não vou entrar com teoria, não vou entrar com nada disso. O que a gente vai fazer eu vou voltar, vou resolver o exercício que eu propus para vocês, né? Esse é o principal, e a gente vai resolver outros exercícios, certo? E tirar dúvida de vocês. Então, se vocês tiverem dúvida, tragam nesta aula, que a gente vai tirar essas dúvidas, certo? Em relação às questões. Vocês não precisam se limitar somente à questão que foi sugerida. Vocês podem e devem tentar resolver outras questões, eu acho isso muito legal. E aí, quando a gente fizer a nossa aula síncrona, vocês podem até dizer, professor, vamos resolver a questão tal, e a gente vai resolvendo, certo? Então, isso vai ser a nossa literatura básica no curso. Existem muitos outros livros de eletromagnetismo que são muito interessantes. Então, aqui o que eu posso sugerir para vocês é o Eletromagnetismo, do William Haidt Jr., certo? Esse livro, inclusive, está no nosso PPC. Ele é previsto no PPC para ser utilizado nessa disciplina, e é o livro que foi adotado até então em Eletromagnetismo 2. Por que eu estou decidindo trocar esse livro? Por essas duas razões. Primeiro, porque eu preciso que o curso seja mais rápido. Segundo, eu preciso que vocês tenham mais autonomia. E aquele outro livro dá a vocês uma maior autonomia. Então, esse livro aqui é um livro excelente, certo? E aqui o curso começa aqui no capítulo 9, certo? Então, vem com campos variantes até radiação eletromagnética em antenas. Então, 9, 10, 11, 12, 13 e 14 são os capítulos aqui. Então, se você estiver sentindo, poxa, professor, eu tenho mais tempo, eu quero desenvolver mais, eu quero aprender mais, você vem aqui nesse livro. Esse livro é excelente, tá? Ele não aborda muito a questão de micro-ondas e antenas. Então, para esses outros assuntos, eu indico esse livro aqui, o livro Engenharia de Micro-ondas, tá? É o livro que eu vou adotar na eletiva, certo? Essa eletiva não vai ser ofertada nesse semestre, eu vou ofertar essas eletivas só quando a gente voltar para o presencial, porque ela vai ter muita prática. Então, se vocês gostarem de Eletromagnetismo 2 e tiverem um problema na cabeça, então vocês podem depois querer vir para fazer essas eletivas de micro-ondas e antenas comigo e com o professor Sérgio, quando a gente ofertar elas depois, quando a gente voltar. Certo? Então, aqui tem uma parte sobre linhas de transmissão, certo? Que é aqui no capítulo 4, casamento de impedância, projetos. Então, esse livro é a parte de linhas de transmissão e guia de ondas muito mais desenvolvido, né? E com aplicações aí para micro-ondas do professor José Antônio Justino Ribeiro, que é um nome excelente em antenas e micro-ondas no Brasil. Esse é um livro excelente. Então, se você quiser, professor, gostei do assunto de linhas de transmissão, quero estudar alguma coisa mais aprofundada, é esse o livro que eu recomendo, apesar de a gente não
entrar nele, nós não vamos usá-lo nesse curso, tá? E o outro livro que eu quero também mostrar para vocês é o Balanes. É esse aqui. É o livro que é a Bíblia da Teoria de Antenas. Nós também não vamos entrar em detalhes nesse livro, a não ser que sobre um tempo, de alguma forma, a gente consiga fazer esse curso super rápido. Aí eu posso entrar em alguma coisa aqui na seção de antenas específicas, né? Então aqui, novamente, ele tem as antenas, parâmetros fundamentais, tudo isso está na nossa literatura, só que mais abreviado, né? O importante desse livro aqui é quando a gente entra em antenas diferentes, né? Então a gente, aqui, a partir do 4º capítulo, ele começa a descrever com muito detalhe todos os tipos de antenas diferentes. Esse é o livro que a gente vai adotar na eletiva de antenas. Então, se você gostar de Mag 2 e quiser aprender mais sobre antenas, essa eletiva vai existir no futuro, então eu já estou jogando aí para vocês agora no início do período, que quem sabe no futuro vocês não queiram fazer. Também vai ter um caráter muito prático essa eletiva. Então, se vocês quiserem no futuro, isso pode acontecer dessa forma, tá? Deixa eu parar minha apresentação aqui e abrir aqui o outro livro que eu quero mostrar para vocês, que é um outro livro texto. Eu até comento eu até comento no, como chama? No Cigarro, né? Sendo que eu não mostro para vocês esse livro lá no... Vou apresentar aqui. Eu não mostro na minha biblioteca porque ele não está na minha biblioteca. Mas eu confio em vocês e vocês vão conseguir encontrar esse livro. Certo? Então, esse livro aqui, aí esse sim, é um livro incrível sobre eletromagnetismo. É sem dúvida o livro que eu adotaria se nós tivéssemos 60 horas. Mas nós não temos 60 horas, tá? Então, capítulo 1, capítulo 2, tudo isso é revisão de eletromagnetismo 1. E a gente começa no capítulo 6. Veja que ele já vai direto para o nosso assunto, né? Então aqui já entra com campos variantes e equações de Maxwell. Depois ele vem com ondas eletromagnéticas planas, linhas de transmissão, guias de onda e antenas. Dá para perceber que é exatamente o livro da coleção Shaw, né? E isso não por acaso, é exatamente a mesma ordem, porque o livro da coleção Shaw é, na verdade, um resumo desse livro. Então, esse livro é excelente. Se você tem tempo, leia esse livro, tá? Não precisa resolver os exercícios dele, que são mais complexos, e ele também entra numa complexidade matemática maior do que a que nós vamos adotar no nosso curso. Mas, sem dúvida, se você tem tempo, leia esse livro como um complemento, tá? Se você tiver tempo, leia o livro como complemento, que ele é excelente, muito completo, e tem exatamente a mesma ordem, tá? Então, quando a gente está agora, por exemplo, no capítulo 6 do nosso livro, então a gente veio até onde, né? A gente veio aqui, teve a lei de Faraday, da indução, e equações de Maxwell. Então a gente parou aqui. Então, 1, 2 e 3 é o que a gente leu até agora lá. Eu posso até colocar a equivalência com o Cheng, se vocês quiserem. Ele está em inglês, sim, o livro está em inglês, mas a essa altura vocês já sabem o que eu vou falar, né? Vocês precisam ter a habilidade de ler documentos em inglês. Vocês são alunos de eletromagnetismo 2, vocês já não estão mais no básico, vocês já estão numa etapa do profissional aí, até avançada. Então, não existe esse meio termo, tá? Vocês têm que saber ler textos em inglês. Ninguém precisa ser fluente, ninguém precisa falar, ninguém precisa se comunicar, mas você precisa saber ler e escrever minimamente em inglês. Vocês sabem disso. E é um assunto que vocês já ouviram demais falar, porque é extremamente importante que vocês saibam fazer isso, tá? Então, essa é a literatura do curso. Em alguns momentos, se eu sentir que o nosso livro-texto está muito aquém
do que eu acho que deve ter, eu posso pegar alguma coisa do Sheng e adicionar. Sempre que eu fizer isso, eu vou indicar, ó, esse tema aqui, eu estou pegando da seção tal do Sheng, tá? E é isso, tá? Bem, gente, o conselho que eu dou para vocês nessa disciplina não é nada que vocês não já saibam, tá? O trabalho diário, o trabalho de formiga, certo? Então é isso. Todos os dias vai ter coisa para vocês fazerem dessa e de outras disciplinas. Não deixem acumular. Não é legal quando as coisas acumulam, certo? Porque quando as coisas acumulam, a gente vai fazendo de bolo e aí perde o sentido da coisa. O legal é que vocês estudem semanalmente, direitinho. Tá aqui o conteúdo, tá aqui a questão. Tentem vir para as aulas, né? As aulas que a gente vai resolver questões, tá? Porque aí isso enriquece bastante a nossa prática. E aí é que o aprendizado acontece, quando a gente faz a coisa um dia depois do outro, sempre praticando, sempre fazendo. Vai dar para passar nesse curso se você, sexta-feira, começar a correr para resolver a questão e postar. No seminário, virar à noite e postar no último minuto. Prática, você deixa nas costas do seu colega e ele faz o relatório, ele faz tudo para você. Dá, você vai passar. Mas eu acho que essa não é a melhor forma, e não é para isso que a gente está aqui, nenhum de nós aqui em geral. Então, é sobre isso. Fazer direitinho. Nós temos as 3 horas da aula e mais algumas horas aí de estudo que você pode dedicar. Então, separe essas horas, certo? Separe direitinho. Tente programar na sua semana quais são os dias em que você vai estudar cada disciplina, a minha e as outras, e tenta organizar isso, que a coisa dá certo. Eletromagnetismo é uma disciplina difícil, é uma disciplina que tem uma carga matemática que é mais demandante do que outras, mas ela é também uma disciplina fascinante. E eu espero que eu consiga mostrar para vocês esse lado do eletromagnetismo, especialmente o eletromagnetismo 2, em que a gente finalmente tem as aplicações, né? Guias de onda, linhas de transmissão, circuitos diferentes. Então eu vou tentar trazer isso para vocês também, para mostrar várias aplicações de eletromagnetismo 2, e eu estou muito empolgado em ofertar essa disciplina. Eu queria ofertar essa disciplina desde que eu entrei nessa universidade. Finalmente eu cheguei nessa disciplina, infelizmente nesse método, e eu estou muito feliz em estar ofertando essa disciplina. Espero que eu possa passar essa alegria, essa felicidade para vocês. Então, gente, dúvidas, questionamentos? Professor, Diga lá, Pedro. eu consegui instalar aqui o software, deu para instalar e ele rodou normal. Rodou normal? É, A então... única coisa que eu fiz foi... Tem uma parte que pede organização e eu não coloquei nada no espaço e passei adiante e ele seguiu normalmente, depois abriu. Sei, mas aí na organização deveria ser Universidade Federal Rural de Pernambuco. Mas tudo bem. Eu não sei se a universidade está cadastrada nesse... Não, com certeza não. talvez seja isso. Com Mas toda ainda certeza, a universidade não está cadastrada, Celso. eu baixei a versão 2021? 2020. Ah, ok. Não, assim, para as práticas que a gente vai fazer, a partir da versão 2010 já é suficiente. Teve uma grande mudança na versão 2017. Mas a gente não vai fazer nada que vai requerer o software mais atual. Eles ficam lançando para vender, né? Mas beleza, Ô, então se professor. você conseguiu, teve alguma coisa que o nosso colega lá fez errado. Alguém que eu não Ô, lembro quem professor. foi. Diga lá, João. Foi eu mesmo que tentei instalar. Ah, beleza. Certo. Aí eu vou tentar reinstalar aqui. Talvez seja isso mesmo. E outra coisa, qual o nome desse último livro que o senhor apresentou aí? Cheng. David Cheng. David Cheng. Certo? Pronto, certo. Vocês Obrigado. sabem qual é o site lá que vocês entram para baixar livros, não sabem? Com certeza. Todo mundo sabe, alguém não Para sabe. baixar não, professor, para adquirir o livro.
Calma lá. Bem, Se gente, não, se não soubesse, formou errado. é ilegal. É. Mas a gente precisa estudar, gente, tá? Então, vamos estudar, beleza? Então, entrem lá e encontrem. Mas esse livro, talvez você encontre até fora. Mas esse site é maravilhoso. Entra lá e pega todos os PDFs que você conseguir. Certo? Eu nunca vou impedir um aluno de estudar. Ô, Elias, Tá bom? Diga lá, Romeu. o livro que tu usou em Mag 1 serve também? O livro que eu estudei em Mag 1, não, o livro que a gente usou serve na primeira metade. Na Certo? primeira Que é metade, né? o Elementos de eletromagnetismo. Isso, deixa eu até pegar aqui. Pronto, o livro que eu usei em Mag 1 foi esse. Agora, esse é a terceira edição, que era a edição quando eu fui aluno de eletromagnetismo. Se não me engano, agora já está na quinta. E aí, como eu comprei na época, eu não comprei de novo, porque o eletromagnetismo é a mesma coisa. O eletromagnetismo não avançou de lá para cá, né? Eu espero que não. Não o eletromagnetismo básico, as aplicações avançaram muito. Então, na segunda parte, na verdade, na segunda parte não, né? O nosso curso aqui começa na parte 4, que é ondas e aplicações. Então, capítulo 10, propagação de ondas eletromagnéticas, depois ele vem para linhas de transmissão, guias de onda e antenas. Então, aqui na terceira edição são os capítulos 10, 11, 12 e 13. E ele até tem aqui tópicos modernos, micro-ondas e tal. Não, na verdade, assim, serve sim. Serve sim. Aqui eu estou olhando, serve sim. Tem guias de onda, linhas de transmissão, antenas e propagação. Tem. Funciona. E aqui, na verdade, essa parte de potenciais variáveis é o capítulo 9, que é o último assunto de Mag 1. Então, na verdade, eu começaria do 9. Esse assunto eu realmente trato nas duas disciplinas. Eu acho que é importante terminar Mag 1 com ela e é importante começar Mag 2 com ela. Infelizmente, gera essa duplicidade, mas eu considero relevante, especialmente porque, se não me engano, é o pessoal de elétrica, né, que tem, tipo, 2 ou 3 períodos entre Mag 1 e Mag 2, né? Tem alguma coisa assim, não é, pessoal? 2 períodos, professor. A gente tem Mag 1 no quarto. E Mag 2 no 7º. Eita, são 3 períodos no caso. Não, mas 2 no meio, né? Que é quarto, aí tem no quinto meio. e sexto, sem nada, então vocês ficam um ano sem ver meu rosto. Faz tempo que eu vi Mag 1. Não é não? Então vocês não lembram mais nada. Então é importante dar uma relembrada nisso. E, obviamente, para você definir as equações variáveis no tempo, você tem que começar das equações invariáveis, né? Então, invariantes no tempo. Então já é uma espécie de revisãozinha. O pessoal de eletrônica é menos tempo. Então, beleza. Não, mas dá para usar o Sadico, sim. Seria aqui na terceira edição do capítulo 9, que é Equações de Maxwell, até o capítulo 13, Antenas. Na edição nova, que é a quinta edição, eu acho que eles condensaram um capítulo. Então, provavelmente ali está de 8 a 12. Mas aí você confere aí na edição que você tiver. Tu estás perguntando que tu tem o livro impresso, né? Romeu? Eu tô com ele aqui ainda, professor. Ah, beleza, entendi. Não, dá para usar sim. Dá para usar sem problema, tá? Mas a gente vai basear mais no minha biblioteca, porque eu dou mais autonomia para vocês, e aí a gente aproveita esse momento para tirar dúvidas e resolver questões, que eu acho que é mais legal a gente estar junto e resolver essas questões juntos, do que estarmos aqui na sala e eu falando sobre a teoria, né? Eu acho que é mais útil aproveitar o tempo de vocês e partir para uma coisa mais objetiva. O senhor não vai usar o Classroom esse semestre, não, né? Eu acho que eu não vou usar o Classroom, Sóstenes, porque ficou bagunçado no final do período, lembra? Eu tentei organizar ao máximo, mas no final do período já tinha lá para baixo. E teve a questão que foi o seguinte: para usar o Classroom, eu tive que fazer tudo 2 vezes. Tudo. Então isso tomou bastante não, mas toma um tempo, porque eu tenho que pegar todo o conteúdo, colocar no CIGA, depois eu coloco no Classroom,
depois eu boto as notas no Classroom, depois eu importo de novo para o SIGA e boto as notas no SIGA. Aí no Classroom, por exemplo, ele não calcula a nota, ou eu não aprendi a calcular a nota, ele somava estranho, e a soma total não estava dando legal. Acho que tem alguma outra configuração que você tem que botar. No SIGA, não. O SIGA, ele soma bonitinho. Se você bota cada atividade em uma nota, ele soma legal. O que eu não gostei do SIGA foram os questionários. Os questionários têm muitos problemas. Primeiro, criar o questionário no SIGA é muito complicado. Não é tão intuitivo quanto criar o questionário no Google Forms. A vantagem de criar o questionário no SIGA é que ele já corrige automaticamente. Mas eu acabei não usando. Eu não usei Google Forms nos meus cursos. Certo? Então, eu também não vou usar o questionário no SIGA. Certo? Como as minhas turmas esse semestre estão com menos pessoas, Mag 2 eu estou com 15 alunos, Mag 1 eu estou com, não lembro agora, mas são menos alunos, eu consigo manejar isso melhor. Porque o período passado, o Eletrônica 2 eu estava com 45. Aí, realmente, eu precisava de uma ferramenta melhor. Mas agora, dá para fazer. O envio de atividades não é tão complicado, vocês vão fazer do mesmo jeito, faz um PDF e envia. Eu vou corrigir por lá. A vantagem é que quando eu coloco a nota já vai direto. Já vai automaticamente, já calcula a média, você já vê isso direto. Antes eu tinha que botar todas as notas uma por uma, depois eu baixava uma planilha, tinha que editar essa planilha, fazer aquelas fórmulas no Excel, pegar e calcular a nota, depois digitar manualmente as médias gerais no SIGA. Então esse processo acabava tirando o tempo que eu economizava em formatar o curso. Só que eu tinha que formatar 2 vezes de todo jeito, porque de toda forma eu tinha que cadastrar todo o curso no SIGA para depois cadastrar todo o curso no Classroom outra vez. Então, eu acho que no final das contas eu acabei perdendo mais tempo do que economizando mais tempo no Classroom. Então, a gente vai fazer no SIGA, mas eu acho que vai ser tranquilo, eu acho que vai dar tranquilo, não é não? Alguém tem algum problema com o SIGA ou esse tipo de coisa? Teve alguma querela muito grande? Aí eu acho que é tranquilo. O Como problema é? é quando vai fazer prova com ele. Ele fecha na hora, não tem como mandar depois. Mas como não tem prova no tempo da aula, no horário da aula, aí é tranquilo. Não, no nosso caso não vai ter, né? Não vai ter prova, vai ser seminário. Então vocês vão colocar no canal do YouTube, a gente vai colocar no fórum do SIGA e durante essa semana do dia 28, vocês vão entrar, assistir os vídeos dos colegas de vocês e colocar essas notas, certo? Então, isso vai também fazer parte aí da atividade que vocês estudem os vídeos dos outros. Eu ainda vou pensar em qual tempo, porque, obviamente, fazer um vídeo muito longo não faz sentido, e muito curto não vai ter tempo de desenvolver suficiente, né? Então, eu ainda vou pensar, mas eu estou pensando em algo 15 a 20 minutos. Eu acho que é adequado. Nós somos quantos alunos? 15 alunos. Então, temos 18 participantes, então somos 17 alunos, é isso? Pelo visto somos 17. Então, 17 vezes 20 vai dar 340 minutos, o que é um tempo infinito. Nossa, é muita coisa. 6 horas. Mas é isso, 15 a 20 minutos eu acho que vai ser... O pessoal está dizendo que tem 27 matriculados, professor. Tem não, nem a pau. Tem de jeito nenhum. Pera aí, como é que é? Não é possível. Porque eu olhei antes de terminar de confirmar. Mag 2. Participantes. 27. Não, isso é uma morte horrível. Queria dizer o senhor, não, mas tá todo mundo rindo no chat, viu? Tá todo mundo o quê? Rindo no chat? Ih, também o chat parou de rolar. Faz tempo que paguei Mag 1. Deixa eu ver aqui. A Polícia Federal... Ah, tá, ok. E o meu chat parou de rolar. Isso acontecia bastante.
Qual o nome dele, João? O nome do livro, não é isso? Meu Deus, passou um monte de coisa aqui. Espera aí. Eu não faço ideia de quando foi que eu parei de ler. O livro de Maguinho dá conta também? Sim. Aparentemente consegui instalar software. Ok. KKK. Qual é o nome dele? É o livro, né? Cheng. Ah, eu botei aqui David Cheng. Sim, melhor de todos. É sobre isso, é que busca por conhecimento, crime perdoado. Ainda bem. APF deixar passar com esse argumento. Eu vou gastar meu réu primário com isso. Mas pelo menos eu tenho um ensino superior. Eu vou ficar na cela boa. Quem conseguir achar os livros já puder jogar no grupo do WhatsApp. Ok, pode jogar. Mag 1, não sei o quê. O timer do questionário. O timer do questionário é um problema muito sério. Eu não entendo porque o Cigar faz isso. E o problema, na verdade, eu acho que não é nem o timer do questionário. O problema, eu acho, é que o próprio Cigar tem um timer. E eu entendo por que o Cigar tem um timer, né? Existem muitos alunos, os alunos querem acessar, então se você não está fazendo nada, ele quica você do sistema, né? Só que o problema é que as questões que a gente faz são muito grandes, então, às vezes você bota o questionário uma questão que o aluno vai demorar uns 10 minutos para resolver. E aí o Cigar quica o aluno e ele já considera aquilo como uma tentativa. Aí é problemático. Então é melhor eu não vou usar essa ferramenta do questionário, não. Maurício colocou 27 alunos, não é isso? 27 alunos. Ainda tem gente que não está na aula, são 27 matriculados, tem 27 kkk. Coloquei no reajuste, ainda não confirmou. Ok. Por isso ele estava ignorando a gente. É isso mesmo, Valdomiro. Não estava ignorando vocês. Eu estava sem ler o chat. Ok. Beleza. Chegamos na atualidade aí do chat. Bem. 27. A gente vai ter que pensar sobre isso, tá? Qual vai ser a duração desses vídeos, porque se for 27 vezes 20, aí não dá. A gente não tem tempo de vida para isso tudo. Então a gente vai... Poderia colocar, Elias, entre 8 e 10, dependendo da questão que o senhor vai passar. Né? Isso. Vai ter que ser entre 8 e 10 aí, alguma coisa nesse sentido. Porque senão vai ser muito longo. Aí não vai dar certo, não. É muita gente, 27 pessoas, vai ter que diminuir o tempo um pouquinho e a gente assiste no 1:25. Beleza? Aí, não, 9 horas não dá. Eu não tenho 9 horas numa semana, não, e eu presumo que vocês também não tenham. Fora o tempo de vocês confeccionarem os vídeos, né? Que demora. Vocês vão ter que gravar e tal, gravar tela e configurar tudo isso. Não demora só 10 minutos para fazer um vídeo de 10 minutos. Então, beleza. E aí eu vou separando os temas. Vamos ver quem vai ficar e quem vai aparecer e quem vai fazer. Certo? Não, vai ser tutorial do YouTube para Mag 2. Beleza, gente. Tem mais alguma questão, mais alguma pergunta? Eu acredito que não, né? Então, pronto. Temos o nosso grupo do WhatsApp. Eu vou pegar esse link e vou colocar também no Cigar, certo? Para que os outros alunos vejam. Terminando aqui a aula, eu vou colocar esse link no YouTube. E é isso. Diga lá, Maurício. Ô, professor, tava um boato aí, né, que algumas disciplinas teriam presencialmente, né? Prática presencial, isso, aquilo, outro. Confere alguma coisa, não vai ser? Você pode me explicar? Correto. Isso. Vamos lá. O que é que está sendo pensado por parte da Pró-Reitoria de Ensino, certo? A gente está pensando no final do semestre, é basicamente a mesma conversa que a gente teve no último, né? No final do semestre, avaliando avanço da vacina e o avanço da pandemia, né? Então, assim, casos estão diminuindo, a gente está tendo uma resposta legal das vacinas, pessoas estão se vacinando, eu já vi alguns de vocês aí no Instagram se vacinando, né? Então, se a pandemia continuar nessa linha decrescente,
Daqui lá para novembro, dezembro, pode ser que a gente já tenha condições suficientes para voltar com algumas atividades práticas, tá? E aí essas atividades práticas teriam que ser voluntárias e possuírem equivalentes, né? Até porque não é só a pandemia, tem aluno que já voltou para o interior, né? Então a maioria de vocês aí moram distantes da universidade, não é todo mundo que mora na região metropolitana, né? Então alguns dos alunos a gente já sabe que estão no interior e tudo mais, e às vezes a pessoa não vai viajar aí trocentos quilômetros só para fazer uma hora de prática lá com o professor Elias. Então, a gente tem pensado nisso, mas ainda não é uma confirmação. Se acontecer, isso vai ser no final do curso. Então, eu planejo, por exemplo, minha ideia é fazer com vocês a prática de antenas. Nós temos um kit de antenas lá, que inclusive a gente já usou outra vez na disciplina de Mag 2, né, já foi usado pelo professor, e pretendemos usar ele novamente. Então, é um kitzinho com várias antenas que a gente levanta a característica da antena, muito bacana de verdade. E eu pretendo fazer essa prática, ser a prática de antenas com vocês, mas dentro desse viés aí, se for permitido. É lógico que vai ter que ter a vacina, tá? Se você não se vacinou, primeiro, o que está acontecendo? Que houve, certo? Vá se vacinar, ok? Então, busquem as suas vacinas. Eu sei que agora as idades, na maioria das cidades, já atingiram vocês, então tomem as suas primeiras doses, tá? E daqui para lá a gente vai visualizar o que é que vai ser possível. Existem algumas disciplinas que vai ser aberta a exceção, tá? Eu acredito que na UAXA nenhuma, mas lá na sede tem, por exemplo, as disciplinas lá de anatomia dos animais, não sei o que lá, dos cursos de veterinária. Não dá para você fazer uma disciplina como essa online. Não dá, tem que ver lá o corpo do bichinho lá, e eles fazem cirurgia em animais, esse tipo de coisa. E esse pessoal não está ofertando essa disciplina, simplesmente esses caras não tiveram essas disciplinas, que são fundamentais no curso de veterinária, desde que paramos lá em março de 2020, né? Então, os caras já vão aí completar 2 anos sem ofertar essa disciplina que é tão importante para o curso de veterinária. Tem outras disciplinas também, tipo topologia, né? Topologia é bem problemática, as práticas de topologia, isso eu estou falando aqui de engenharia civil. As práticas de topologia, que a galera vai lá com aquele negocinho, mira. Vocês já devem ter visto o pessoal na ladeira fazendo a topologia da ladeira, né? É um negócio bem interessante de ver. Acho que fazer não é tão legal, mas ver é muito legal. E aí a galera tá sem fazer prática disso. Tá sem fazer prática. Então, a gente tá pensando em mecanismos para a gente acelerar a volta dessas práticas. Agora, as práticas que têm circuitos eletrônicos, as nossas práticas em geral, todas do curso de elétrica, não estão na lista de prioridade. Infelizmente, porque elas são realizadas num lugar fechado, por exemplo. A prática de topologia é num lugar aberto, né, na rua. Então, as pessoas, naturalmente, na prática, já estão distantes. Então, geralmente, é 2 aqui, um do outro lado segurando o espelhinho. Então, já está mais distante. As práticas de eletrônica, geralmente, a gente bota 2, 3 pessoas na mesma mesinha, mexendo na mesma coisa. Tudo fechado, ar-condicionado. Então, a gente não está muito na lista de prioridades, certo? Aí, em dezembro, lá para o final, a gente vai ter mais ideias de como vai ser. Aí, o Maurício está falando aqui, no caso... Como é? Caso não der, o senhor vai para lá e abre live no YouTube fazendo a prática. É uma possibilidade, Eu posso mostrar as antenas. Eu acho que é uma possibilidade muito boa, Maurício, na verdade. Eu posso ir para lá e fazer a live, sim. Certo? Mas aí isso é algo que a gente vai ter que esperar, porque depende de uma série de conjunturas. Depende até, inclusive, do governo federal, né? O que o governo federal tá apontando para a gente. Então, depende do governo federal, depende do consórcio de universidades que a gente tem com a federal. Agora, a federal, a rural, a UPE, a Univasf, então a gente sempre se junta e discute essas coisas. Agora, a federal está um pouco mais avançada, né? A federal já anunciou que vai voltar com algumas práticas. Mas a gente ainda está um pouco mais
mais conservador. E a gestão da universidade, né? A gestão superior da universidade também está querendo ter uma atitude mais conservadora com relação a isso, de esperar um pouco mais, observar como é que isso vai acontecer na federal e tomar alguma atitude. Agora, a prova que é o grande clamor não vai rolar agora. Quer dizer, o clamor dos professores, né? Dos alunos nem tanto. Mas prova certamente não vai acontecer agora, não. Beleza? O que mais? Pronto, então é isso. Não tendo mais nenhuma dúvida, acho que a gente já pode ficar por aqui. Espero que todo mundo tenha entendido o que a gente tem que fazer no curso, tá? E é isso. Semana que vem, terça-feira, às 10 horas, a gente se reúne novamente para resolver questões, tirar dúvidas e seguir para a próxima semana. E assim a gente vai um após o outro até se acabar esse semestre. Beleza, pessoal? Então, muito obrigado por estarem aqui, obrigado por insistirem na educação. Eu sei que é difícil, não é fácil mesmo, tá? E vamos lá, vamos ter força que o semestre vai ser legal. Ok? Valeu, professor. Valeu. Obrigado, professor. Até semana que vem. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau, tchau. Valeu, pessoal. Até a próxima. Valeu, professor. Tchau.